Fala pessoal, de volta com mais um vídeo. Hoje, pessoal, vou tratar com vocês aqui da diferença entre os rádios Voyage, tá? Da linha, os principais modelos de rádio da linha Voyage, tá? Então a gente vai tratar aqui das diferenças, né? Potência, os recursos que esses rádios têm, tá? Então vamos falar sobre isso hoje. É muito comum quando você vai comprar um rádio, né? Você ficar ali na dúvida, será qual que eu compro, qual que é o melhor, né? Então, nesse vídeo você vai saber aí o que tem de diferente, qual que é o melhor, será que realmente tem um melhor que o outro? Vamos discutir esse assunto aí hoje, tá? Então eu estou aqui hoje com o VR94, tá? O VR95 e o famoso VR9000, tá? Aqui do lado eu tenho um ALA87 e um Superstar 3900, mas a gente não vai falar sobre eles hoje, tá? Então vamos lá. Começando aqui pelo VR94, né? Esse aqui é a versão mais recente dele, tá, pessoal? Essa aqui é a versão que está aí no mercado, tá? Tem uma versão um pouquinho mais antiga, que a iluminação dela não é esse azul aqui e nem... Deixa eu apagar a luz aqui, dá para ver melhor. Olha só. Essa aqui é a iluminação original, ele está ligado aqui na antena, por isso que o ponteiro está ali se movendo. Então esse aqui é o VR94, né? Como eu falei, existem outras versões mais antigas, mas basicamente elas são muito parecidas, ou se não iguais, né? Vamos lá, então esse rádio é um rádio de 10 watts, tá? Com banda A até banda F, CW, FM, AM, USB, LSB são os modos, e aqui Fine Course, canal, os botões tradicionais aqui de seleção do modo de operação do VU. Normalmente quando você está em operação normal vai ficar para cima, que ele vai ficar indicando a transmissão e a recepção. Aqui você liga e desliga o filtro de recepção, liga e desliga o bip, e aqui você sobe 10 kHz na frequência. Normalmente não é muito usado esse botão, ele fica sempre desligado. Isso eu estou falando, pessoal, de um rádio que está original, tá bom? Rádios modificados, eventualmente você vai executar outra função que vai depender do que foi modificado. Então tudo que eu falar aqui é de um rádio original, tá? Então o VR94 é isso. Agora vamos ver aqui o que tem no VR95, né? Veja que eles são fisicamente muito parecidos, muito iguais, né? Muito mesmo, tá? O VR95, pessoal, ele tem as mesmas características do VR94. Ele tem os mesmos 10 watts, mesmas características de recepção, as mesmas bandas de operação, os mesmos modos de operação e até mesmo as mesmas chaves, tá? Só que o que vai mudar aqui são essas duas chaves aqui, perdão, essas duas aqui, ó. Veja que está escrito Echo e aqui está escrito Talkback. Aqui embaixo está escrito NBANL e mais 10 kHz. Então o que muda aqui desses dois rádios? Aqui no VR95 a gente tem a placa de eco, tá? Então quando você aciona essa chave aqui, você está ligando o eco. Essa chave aqui, Talkback, é para você ligar o retorno, tá? Para você ouvir a sua voz ali na hora que você está transmitindo. Então ele tem essa chave aqui original de fábrica para você ligar o retorno. Aqui não tem. No lugar aqui está a função de mais 10. Então esse rádio originalmente, o VR94, ele não tem o retorno. É mais lógico que dá para colocar ali o retorno. Então basicamente a diferença entre os dois aqui é somente o eco e o retorno, que aqui vai ter no VR95 e no VR94 não vai ter. O restante, pessoal, é tudo igual, mesma quantidade de potência, mesma recepção, mesma quantidade de canais e os mesmos modos de operação, tá? Até os ajustes aqui são iguais, ó. Você tem volume squash, mic gain e RF gain, volume squash, mic gain e RF gain, ajuste de potência, ajuste do calibrador para medir estacionária, mesma coisa aqui, as bandas, tudo igual, só muda mesmo esses dois botões, tá? Então a diferença do VR94 para o VR95 é somente a adição do eco que não tem no VR94.
Um outro detalhe também, pessoal, é que o eco no VR95 ele não tem o ajuste aqui no painel frontal, tá? O ajuste é fixo, ou seja, você não consegue regular o eco do seu gosto. Ele já é pré-regulado de fábrica, tá bom? Então, no VR95 tem o eco, mas você não consegue fazer aquele ajuste personalizado ali. Agora a gente vai aqui para o VR9000, tá? O VR9000, pessoal, ele tem os mesmos 10 watts dos outros dois, tá? É a mesma potência, a mesma recepção, tá? Os mesmos modos de operação, ou seja, SCW, FM, AM, USB, LSB, as mesmas bandas, tá? E os controles, pessoal, muda um pouquinho, tá? Porque aqui a gente tem volume squash e aqui, ao invés da função mic gain e RF gain, que é o controle de ganho de microfone e o controle de ganho de recepção, a gente tem o controle do eco, tá? Quando você está com o rádio desligado, o eco está desligado. Você ligou a chave, o eco está ligado e aqui você ajusta a quantidade de eco e aqui você ajusta a repetição, tá? Então, além dele ter o eco, ele permite que você regule o eco de acordo com o seu gosto, tá? Você pode ajustar os efeitos de acordo com o seu gosto. Isso não dá para fazer no VR95, tá bom, pessoal? Outra coisa aqui no VR9000 é que os botões eles já são menores. Por que eles são menores? Porque o VR9000 ele tem o frequencímetro, tá vendo aqui, ó, 27205, eu estou aqui no canal 20, os outros dois não têm o frequencímetro. Então, para dar espaço ao frequencímetro, o fabricante usou chaves menores aqui para executar essas funções. Já já eu vou falar delas, tá? Então ele tem aqui o eco com o ajuste e ele tem o frequencímetro e aqui a gente tem as chaves. Essas chaves, pessoal, são a chave do BIP, a chave do NB-ANL. Veja aqui, ó, igual lá no VR94, ó, tem a chave do BIP, NB-ANL. Aqui você liga e desliga o frequencímetro, mais 10 kHz, que tem aqui no VR94, mas não tem no VR95. Já no VR9000 já retorna, já tem essa função novamente, tá? Normalmente fica desligada. A chave para medição da estacionária, ela não é de correr igual essas aqui, né? Do VR94 e do VR95, aqui ela já é de apertar. Então, tem aí as duas chaves e o modo como elas vão operar é o mesmo, só a forma como você vai chavear para a função SRF, SWR, CAL é diferente. Por exemplo, se você quiser chavear para a função CAL, você vai ter que soltar essa chave e soltar essa chave. Se você quiser ir para a função SWR, você vai soltar essa chave e apertar essa chave, tá? Se você quiser ir para a função SRF, que é essa função aqui, ó, quando ele está para cima, é a posição normal de operação, você vai apertar essa chave. Então essa chave aqui, ela em operação normal, ela vai ficar sempre apertada. Quando você vai medir estacionária, você solta essa chave e aí você vai selecionar aqui nessa chave. Primeiro você vai calibrar, né? Solta a chave para calibrar, depois você aperta para medir estacionária, tá? Então, basicamente, os três rádios, pessoal, em resumo, né? Eles têm as mesmas características de transmissão e de recepção, tá? Não muda. O VR9000 não é mais potente do que o VR94 ou do que o VR95. São a mesma potência. O que vai mudar entre eles é só os acessórios, tá? Que no VR9000 a gente tem lá o frequencímetro e o eco. No VR95 a gente tem o eco, mas não tem o frequencímetro. E o VR94 seria aquele, digamos assim, modelo de entrada. Ele não tem o eco e também não tem o frequencímetro. Mas, pessoal, o mesmo desempenho que você vai ter com o VR94, você vai ter com o VR95 e você vai ter com o VR9000. Tá? As potências são iguais, a recepção é igual, tá? Então todos os três rádios são iguais em termos de transmissão e de recepção. Aí, pessoal, tem ainda também, que não está aqui, né, obviamente, mas falar também do VR9900, né? Ou ainda o VR158 EGTL-DX.
qual que é a diferença para esses dois modelos em relação a esses três modelos aqui? Vai diferenciar que nesses dois modelos VR9900 e o VR158 EGTL-DX, eles vão ter as mesmas funções que o VR9000, ou seja, vai ter o frequencímetro, porém o frequencímetro desse outro rádio ele vai ter um dígito a mais, tá? E ele vai ter o eco também com o ajuste aqui no painel frontal. Espera aí, mas então é igual? Não, não é igual, porque o que vai diferenciar ele do VR9000 é as bandas, tá? Enquanto aqui a gente tem banda A até banda F, lá no VR9900 e no VR158 EGTL-DX, a gente vai ter bandas de A a F e de G a L, tá? Vai ter uma chave lá que você vai apertar e você vai estar selecionando de A a F. Quando você solta, você está selecionando de G a L, tá? Essa é a diferença, a quantidade de bandas que é maior. O restante das funções, potência e recursos são os mesmos do VR9000 MK2, tá? Ainda tem o Megastar MG990, que é exatamente igual ao VR9000. Ou seja, ele tem as mesmas funções, a mesma potência, o mesmo frequencímetro e a mesma placa de eco, tá? É o Megastar MG990. É exatamente igual ao VR9000, tá? Só muda o nome, tá? Mas as funções são as mesmas, tá? O que você ajustar num VR9000, você pode ajustar num Megastar MG990, que vai ser a mesma coisa, tá? Até o painel é igual, tá? A linha Megastar, ela também tem o MG94, não me lembro agora, pessoal, deu um branco aqui. Se não me engano, tem o MG94, eu não lembro, pessoal, depois vocês põem no comentário se vocês lembrarem. MG97, eu acho, MG98, que é o equivalente ao VR94 e o VR95, tá? Um deles vai ser sem o eco e sem o frequencímetro, e o outro vai ser com o eco e sem o frequencímetro, e o MG990 da Megastar vai ser igual ao Voyage VR9000, tá? Então, pessoal, em resumo, quando você pega um VR94 e você pega um VR9000, em termos de potência, em termos de desempenho de transmissão, de recepção, os dois são iguais, tá, pessoal? Não são diferentes, não tem um mais potente que o outro, não. Todos são iguais. Lógico, eu estou falando de rádios originais. Inclusive, pessoal, falando aí em questão de potência, né? Eu quero alertar o pessoal aí, né? Para vocês não mexerem no rádio de vocês, tá? Não é porque você viu lá na internet aí que você gira um botãozinho lá e você vai aumentar a potência do rádio. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Você pode até aumentar a potência, mas se não fazer da forma correta, se você só ir lá e girar um trimpote, você vai prejudicar a modulação do seu rádio. Você vai medir lá no seu watímetro a potência alta, né? Sua potência vai subir. Porém, quando você for falar, né, quando você for modular, a sua voz não vai sair alta lá para o seu colega, porque você está com a potência muito alta, mas o seu áudio, a sua modulação não está acompanhando. Então, não façam alterações de potência, tá bom? Esse aqui, pessoal, é um ALA 87, esse é um rádio mais antigo, né? O pessoal aí que conhece vai lembrar. Esse rádio, pessoal, ele é ali do final da década de 80, né? Então, o que acontece? Muitos técnicos aí, o pessoal mais aí das antigas, né? Às vezes por falta de informação, por falta de instrumentação, eles acabavam fazendo algumas alterações nesses rádios que prejudicavam a modulação do rádio e até o PA de RF. Lembrando que esse rádio ele utiliza transistores bipolares, então eles são altamente suscetíveis a qualquer operação incorreta ou qualquer alteração incorreta, tá? Então é muito comum a gente ver esses rádios mais antigos, né? Tipo esse daqui é o ALA 87, bem como até o Superstar 3900 também.
terem os seus circuitos alterados. A pessoa está achando que ele está melhorando o rádio, mas na verdade ele está prejudicando o circuito do rádio, tá? Então, quando você fala em aumento de potência, não é girar trem-pote, pessoal. Se você girar trem-pote, olhar lá no seu watímetro, ver a potência subindo e depois você pegar esse rádio, injetar um sinal de áudio e monitorar no osciloscópio, você vai verificar que a transmissão está distorcida, tá? Então sua voz vai ficar horrível. Você está achando que você está com a potência melhor, que o seu rádio está melhor, quando na verdade não está. Sua modulação vai estar muito distorcida, seu áudio de transmissão vai estar ruim, tá? Então não mexa no rádio, tá? Se for mexer, procure um profissional que tenha o conhecimento para fazer a alteração que você pretende, tá? Lembrando, pessoal, que você sair, por exemplo, de 10 watts, que é a potência original em AM, para você ir para 12, 13, não vai fazer tanta diferença assim na sua transmissão, tá, pessoal? Então, pode ser, dependendo da situação, que é mais interessante você manter seu rádio original, tá? Ele foi projetado para trabalhar ali com seus 10 watts, deixa ele ali com seus 10. Se você for resolver mexer em potência, procure uma pessoa que conheça, tá? Para que possa fazer aí as alterações da forma correta e você tenha aí um bom funcionamento do seu rádio. Mas de qualquer forma, eu sempre recomendo a manter o mais original possível, tá? Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Deu para trazer aí as diferenças aí entre os rádios da Voyage, da linha Voyage, e também falei um pouco aí da linha Megastar, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí a terem um conhecimento maior aí das diferenças desses rádios. Lembrando, pessoal, eu quero aproveitar aqui para lembrar que a Voyage, ela tem um rádio chamado Voyage VR 148 GTL NC, se não me engano. Esse rádio, pessoal, embora ele leve o nome da Voyage, mas ele não tem as mesmas características dessa linha VR94, VR95, VR9000, porque esse VR148 ele tem uma potência menor e ele também não tem as bandas, tá bom, pessoal? Então ele não vai ter aqui as bandas de A até F, ele vai ter somente os 40 canais, ou 40 da banda D e 40 da banda E, somente, tá? Então não é um rádio muito recomendado para se comprar, na minha opinião, tá, pessoal? Isso é uma opinião minha. Por quê? Porque ele tem menos bandas e tem um pouco menos de potência também, tá? Então, na minha opinião, acaba sendo melhor investir num desses três modelos aqui, que é o VR94, o VR95 ou o VR9000, tá? Claro que rádios da Megastar também vão ter o mesmo desempenho, tá? Rádios mais antigos como esse Alan 87 ou o Superstar 3900 são rádios muito bons, mas, pessoal, esses rádios precisam estar devidamente com a manutenção correta, porque são rádios mais antigos e geralmente, né, a maioria deles acabaram passando por alterações que prejudicaram ali o funcionamento do rádio, tá? O Cobra 148 GTL também é um rádio que ele não tem a mesma potência do que um Voyage VR94, 95, 9000. O Cobra 148 ele tem apenas 4 watts de potência, tá? E geralmente ele vai estar muito modificado. Pessoal, é difícil você conseguir um Cobra 148 que ele não esteja modificado, tá, pessoal? Então, se você está querendo um rádio para uso móvel aí no seu caminhão, geralmente, né? E você puder comprar um desses aqui, um desses três, você está com um rádio muito bom, tá? Na minha opinião, eu não recomendaria o Cobra 148 por causa da potência dele ser um pouco mais baixa e ele também ter somente 40 canais, e ainda a maioria deles vão estar modificado, vai estar mexido com um monte de coisa lá, as chaves não vão estar mais originais, enfim, vai ter muita modificação. Então, na minha opinião, eu acho que não compensa para uso móvel, tá? De repente, o Cobra 148 seria um rádio mais adequado para usar junto com o linear, para usar ali junto na base, né, com o linear, enfim. Na minha opinião, eu acho que seria mais adequado do que usar somente o rádio aí no veículo, tá?
Como eu falei do Alan 87 do Superstar 3900, vale também para o Alan 8001. Já são rádios um pouco mais antigos, são rádios muito bons, só que esses rádios utilizam transistores bipolares. Geralmente, a maioria deles já passaram por muita manutenção. Então, vale a pena pegar? Vale, mas precisa verificar como está a manutenção, tá? É muito importante. Então, pessoal, eu acho que é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês aí. Se alguém tiver aí alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários que eu vou responder. Tá bom, pessoal? Então é isso por hoje. Valeu e até a próxima.